Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia aqui juntinho com a gente. E olha só, nesta sexta-feira, nós vamos falar sobre o dia do Parkinsoniano, que é amanhã, dia 4 de abril, no sábado, tá? Nós também vamos falar ainda sobre mieloma múltiplo e, é claro, tem que ter aquela agenda cultural especial para você curtir o final de semana aí na sua casa, se resguardando. Eu conto com você, tá? Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Bom dia mais uma vez para você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar ou quem sabe ainda pela nossa fanpage lá no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela sua companhia aí do outro lado da telinha. Lembrando sempre a você das nossas redes sociais, tá? Não esquece, Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. É muito fácil para você nos achar nessas plataformas e acompanhar os nossos perfis por lá, tá certo? Tem também o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa equipe de produção. Estamos sempre online ali e atentos à sua mensagem, tá certo? E olha só, gente, amanhã, né, como eu falei no comecinho do programa, dia 4 de abril, no sábado, é o dia do Parkinsoniano. Essa data ela visa conscientizar e alertar a sociedade sobre o mal de Parkinson e as demais doenças parkinsonianas que são responsáveis por afetar o sistema nervoso central. Para conversar com a gente um pouquinho sobre esse tema, sobre esse assunto, nós estamos aqui com a geriatra Rony Roselli. Rony, muito bom dia. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso cantinho. Bom dia, Mara. Bom dia a todos que estão nos assistindo em casa. É realmente um tema muito relevante, muito importante a gente trazer essa discussão, porque apesar de ser uma doença que não tem cura, é uma doença passível de tratamento e de controle e também de uma boa qualidade de vida para quem a tem. Vamos lá, vamos explicar o que é o mal de Parkinson, né, que é o mais famoso aí para o pessoal de casa que ainda não sabe, não entenda do que é que se trata. Bom, a doença de Parkinson é uma doença neurológica, ela atinge o sistema nervoso central, principalmente com a diminuição da dopamina, que é um neurotransmissor. A dopamina no nosso organismo, ela, além de outras funções, ela auxilia muito nos movimentos motores voluntários, mas de forma automática. Então, na hora que eu mexo os braços, que eu pego alguma coisa, que eu caminho, esses movimentos que são voluntários, mas são feitos de forma automática, eu não penso para andar, para mexer um braço, Sim. Eles são mediados pela dopamina. E na doença de Parkinson ocorre uma diminuição acentuada dessa substância. Então, com isso, acontece uma série de sintomas, como rigidez, como tremor, como dificuldade de movimentação, e isso acontece de forma progressiva, ou seja, os sintomas vão piorando. Então, é uma doença que é do sistema nervoso central, causada pela deficiência dessa substância, e aí repercute em todo o organismo e precisa ser cuidada de forma a melhorar a qualidade de vida desse paciente, desse idoso. Tem fatores de risco, Rony, para que essa produção da dopamina ela diminua? Bom, a doença de Parkinson em si, você foi muito feliz quando você falou assim, na doença de Parkinson e nas outras síndromes parkinsonianas. Então, a doença de Parkinson em si, a gente não sabe bem o que acontece. Ela é o que a gente chama na medicina doença idiopática. Eu não sei por que ela acontece. Já as outras síndromes parkinsonianas podem ser causadas por alterações estruturais do sistema nervoso central, um tumor, por exemplo, por medicações, que é o mais comum em idoso. Então, alguns tipos de remédio podem levar a síndromes parkinsonianas. É por isso que a gente, como geriatra, a gente orienta muito o idoso a não tomar remédio sem receita médica, a todas as consultas levar todos os remédios, porque, por exemplo, uma medicação muito comum, alguns remédios para enjoo, para vômito, Sim. Alguns remédios para labirintite, eles podem, se tomados de forma mais prolongada, levar a uma síndrome parkinsoniana. Então, tem uma parte dessas doenças que podem ser revertidas, né? Porque na hora que eu tiro essa medicação eu consigo reverter, mas a maior parte, que é realmente a doença de Parkinson,
a gente não sabe muito bem porque ela acontece, ela é idiopática. A gente tem uma ideia na nossa cabeça de achar que a doença de Parkinson, né, ela só afeta apenas as pessoas que já são mais idosas, né? Apenas quem tem mais de 60 anos, vamos colocar assim. Eu queria te perguntar, Rony, se de fato somente essas pessoas elas são atingidas ou não. Quem tem uma idade mais jovem também pode ser atingida pela doença? Bom, é uma doença que é mais frequente na população idosa e principalmente no homem. Ela atinge mais homens do que mulheres. Sim. Mas ela também pode acontecer em idades mais novas. Existe uma faixa etária entre 45 e 55 anos que também tem um pico de incidência dessa doença. Mais jovem do que isso é realmente muito raro, mas não necessariamente só após os 60 anos. É diferente de uma outra doença neurodegenerativa, a demência, por exemplo, que quanto mais idoso, mais frequente. Sim. A doença de Parkinson, ela também tem um pico nessa faixa etária entre 45 e 55 anos. E os sintomas? Eu sei que você falou alguns, né, no começo da entrevista. Vamos explorar melhor esses sintomas, até para alertar aí quem está em casa, que talvez possa perceber algo diferente e já levar ao médico, né? É importante a gente alertar sobre isso. A gente sempre associa, todo mundo associa a doença de Parkinson ao tremor. O tremor é um sinal muito importante da doença de Parkinson, mas não é o mais frequente. O mais comum é a rigidez. Então, os três primeiros sintomas, os três sintomas motores mais frequentes é a rigidez, o tremor e o que a gente chama de bradicinesia, que na verdade é uma lentidão dos movimentos. Aquela pessoa que fica mais lenta, vai pegar um copo, vai andar. Então, se a gente observar bem, no processo de envelhecimento, o idoso ele já fica mais lento, né? Uma pessoa muito idosa, porque a gente tem progressivamente uma diminuição da dopamina. Isso acontece fisiologicamente com o organismo no envelhecimento. Na doença de Parkinson ocorre uma perda muito mais acentuada dessa substância que é a dopamina. Então, novamente, tremor, a rigidez e a lentidão dos movimentos. Mas tem outros sintomas que podem estar associados. Constipação intestinal, engasgo. O engasgo é muito frequente porque também é mediado pelo músculo, né? A gente tem um músculo da deglutição do esôfago e isso, como ele está comprometido também, pode levar esse paciente também a um engasgo. Tá. Tratamento, Rony. Tem tratamento? Você falou, né, que dá para se levar uma vida normal. Tem tratamento. As pessoas às vezes imaginam que tratamento é cura. Sim. Né? A gente não tem cura para a doença de Parkinson. Algumas síndromes parkinsonianas podem ser curadas, mas a doença de Parkinson não. Mas tem tratamento e quanto mais precoce esse tratamento, melhor. O tratamento deve ser multiprofissional. Então, não adianta a gente pensar no tratamento só como a medicação. É muito importante o acompanhamento precoce do fisioterapeuta, da fisioterapia, ou o educador físico, ou inicialmente o educador físico e depois o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo para trabalhar a questão do engasgo, o nutricionista para avaliar a consistência da alimentação e garantir uma nutrição adequada. Então, tratamento sempre de forma multifatorial, multidisciplinar. Em relação à medicação, existem diversas medicações que podem ser usadas, combinação de drogas, ajuste de drogas, são remédios que são disponíveis pela rede pública, é importante a gente lembrar, a gente tem a dispensação dessas medicações na rede pública e alguns outros remédios estão na farmácia popular também com custo mais baixo. Então, é importante que as pessoas que perceberam algum desses sintomas procurem um médico precocemente, um geriatra, um neurologista, para que possa fazer um diagnóstico. Ele não tem um exame específico, né? É uma avaliação clínica e alguns exames para afastar outras doenças e a partir daí poder traçar o tratamento e, consequentemente, ter uma qualidade de vida melhor e mais plena. Muitas pessoas continuam trabalhando, continuam exercendo a sua função social e a sua função profissional, mesmo com a doença de Parkinson, por muitos e muitos anos. E isso é importante. É bom que a gente fale isso porque as pessoas, às vezes, elas tendem a enxergar algumas situações com muito preconceito, com muito tabu, né? E acham que a vida, ela praticamente parou, praticamente acabou, né? Depois que se tem um diagnóstico. É um diagnóstico muito difícil, né? Você saber ser portador da doença de Parkinson é algo realmente angustiante, mas é importante que a gente saiba e que as pessoas de casa saibam que existe um tratamento que pode tornar a sua vida muito prazerosa e muito ativa. Né? Quando a gente fala de um tratamento eficaz, é manter aquela sua vida ativa, do ponto de vista profissional, do ponto de vista social, do ponto de vista da sua função ou das coisas que você gosta. Então, quanto mais precoce eu faço o diagnóstico,
melhor é essa ação do tratamento, melhores são os resultados. E isso é importante que as pessoas saibam e que também existem grupos de apoio para essa comunidade. A gente tem hoje uma série de recursos de orientação mesmo através de internet. Então é importante você procurar, né, as pessoas procurarem o seu médico, conversar com ele, tirar todas as dúvidas e lembrar que o diagnóstico de Parkinson não é mais um sinônimo de inatividade, de isolamento ou de parada da vida profissional. Isso não. Para a gente fechar, vamos deixar uma mensagem então para o pessoal de casa. Você é geriatra, você tem muitos pacientes idosos e vamos deixar uma mensagem então para eles que estão nos acompanhando agora? Bom, a doença de Parkinson, como também outras doenças degenerativas, hoje a gente sabe um pouco mais sobre elas. Então, apesar da gente não saber ainda o que causa ou uma cura definitiva, a gente tem conseguido atrelar, mesmo as doenças degenerativas, a uma qualidade de vida adequada. E essas pessoas permanecem por décadas, né? Tem pacientes com doença de Parkinson com 10, com 15, com 20 anos de diagnóstico, ainda de forma ativa, de forma produtiva, de forma socialmente muito boa. Então, acho que esse é o recado que fica. É uma doença realmente que preocupa, uma doença séria, que tem uma série de implicações físicas, mas é uma doença que também tem tratamento e acompanhamento e que as pessoas podem, mesmo com essa doença, ter uma vida bastante satisfatória. Ah, isso é muito bom. Melhor mensagem. Contatos, redes sociais, caso alguém aí de casa queira acompanhar o seu trabalho ou até mesmo queira tirar mais alguma dúvida. Então, meu Instagram é Rony_geriatra. E pode falar comigo através do Instagram também, no direct. Eu sempre posto algumas coisas para esclarecer, para orientar. E a gente tem que aproveitar, né, essa oportunidade da gente esclarecer dúvidas e orientar as pessoas. Com certeza, maravilhoso. Obrigada, viu, mais uma vez. Obrigada Bom a você. dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí. Ainda tem coisa para rolar aqui no programa. Eu estou de volta já já.